Capítulo 12. Você pode confiar em Deus quando perde uma pessoa amada. Ou você diz, eu aceito e me rendo a Ti, Senhor. Ou então, você perde o rumo. Porque não há como viver a menos que você diga a Deus, eu acredito que a Tua palavra é verdadeira e que Tu desejas o bem para mim. Peggy Campbell. Nuvens brancas e fofas enfeitavam o céu azul e a temperatura estava em torno dos 24 graus. Um dia perfeito de novembro no centro da Flórida. Porém, aquela cena que unia familiares e amigos próximos no cemitério Dr. Phillips não era nada aprazível. Eu, Robert, jamais imaginei que passaria por um momento como esse. Uma coisa é comparecer ao culto fúnebre de um conhecido e outra é estar sentado na primeira fila, sepultando seu próprio cônjuge. Sentei-me entre minhas duas filhas, segurando suas mãos. O pastor leu algo em um pequeno caderno de couro e depois encerrou com uma oração de consagração. Alguém da família atrás de nós começou a cantar. Outras vozes se juntaram ao canto em doce harmonia. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Bobby foi minha esposa por quase 45 anos. Criamos nossos filhos e escrevemos livros juntos, e nos apoiamos e lutamos lado a lado durante sua longa enfermidade. Agora, eu me despedia dela pela última vez. Enquanto a terra ia lentamente abraçando seu caixão, uma estranha dormência me cobriu. Minhas filhas choravam muito. Eu, cansado demais para chorar, acompanhei com os olhos o caixão que baixava até chegar ao fundo da sepultura, recém-aberta. Agora, eu acrescentaria um novo título ao meu nome: Viúvo. Foi um momento solene e difícil, precioso e doloroso. Embora minha família e eu estivéssemos determinados a confiar em Deus para escrever a história da nossa vida, esse não era o roteiro que teríamos escrito. Eu, Nancy, desejaria muito encontrar e abraçar a mulher que recentemente me enviou essa mensagem. Como prosseguir com a minha vida sentindo uma dor tão avassaladora? Essa perda foi tão dolorosa que quase me paralisou. Essas palavras, sem dúvida, expressam o que alguns leitores estão experimentando. Talvez um sentimento de perda e dor tenha levado você a ler este capítulo primeiro. Embora eu não possa saber ou sentir exatamente o que você está vivendo, a morte e o luto me são bem conhecidos. De fato, durante algum tempo, quando eu tinha entre 20 e 30 anos, parecia que minha família se reunia com mais frequência em funerais do que em qualquer outra ocasião. Perder meu pai no final de semana do meu 21º aniversário foi muito dolorido. Ele tinha 53 anos e deixou uma viúva de 40 anos e 7 filhos, com idades entre 8 e 21 anos. 6 anos depois, a mãe de minha mãe, a única avó que conheci, morreu pouco depois de se mudar para nossa casa. Menos de um ano depois, sepultamos a única irmã de minha mãe, que morreu de uma doença pulmonar rara, aos 38 anos, deixando um marido enlutado e 3 filhos pequenos. E então, 3 meses depois, recebi uma ligação com a notícia de que meu irmão David, de 22 anos, cursando o 3º ano na Liberty University, havia sofrido um grave acidente de automóvel e tinha poucas chances de vida. Fui imediatamente para Filadélfia, onde meu irmãozinho lindo, generoso e divertido, estava no leito na UTI do Hospital da Universidade da Pensilvânia, ligado a aparelhos de suporte à vida. Pelos 7 dias seguintes, nossa família se amontoou naquele hospital, esperando contra a esperança, sem saber bem como orar.
Até que o coração de David finalmente parou de bater e fomos deixados com seu corpo sem vida. A morte é real, como é o luto que sempre a acompanha. Ao longo dos anos, nós dois acompanhamos e choramos ao lado de amigos que perderam entes queridos. Um santo homem idoso que completou bem sua carreira, uma jovem saudável, um homem levado no auge da vida, ou um bebê recém-nascido, cuja vida na terra mal começara. Talvez nenhuma tristeza supere a perda de um filho. Tudo dentro da alma grita: não era para ser assim. Porém, independentemente de quão inesperada ou esperada seja, e de quais forem os detalhes, a perda de uma pessoa amada é sempre dolorosa. Eu, Nancy, estava de férias com amigos no litoral noroeste do Pacífico em setembro de 1998, quando recebemos a notícia de que Anthony Jones estava desaparecido. Seus pais, Tom e Dana Jones, eram meus queridos amigos desde que Anthony tinha 12 anos. Na adolescência, esse jovem sarado gostava de dizer que era meu guarda-costas pessoal. Nos 17 dias seguintes, todos oramos e esperamos ansiosos por alguma notícia sobre o paradeiro de Anthony. Quando Robert e eu conversamos com Tom e Dana sobre aquele período terrível, cerca de 20 anos depois, os detalhes ainda estavam vívidos na mente deles. O desaparecimento de Anthony ocorreu no final de um longo período de eventos estressantes e traumáticos. Tom perdeu seu pai. Dana teve problemas sérios de saúde. Eles adotaram 2 crianças que haviam sofrido abusos graves e elas adoravam o irmão mais velho, Anthony. E Anthony também lutou desde o ensino médio com o vício em álcool. Recentemente, porém, a vida parecia ter se acalmado um pouco. Pela misericórdia de Deus, Anthony havia se internado em uma clínica cristã na qual conhecera Jesus como Salvador. Ele havia voltado para casa e estava sóbrio havia 1 ano. Embora morasse em seu próprio apartamento a alguns quilômetros de distância, ele ligava diariamente para seus pais. Até que um dia, essa ligação não aconteceu. 3 dias se passaram sem que ninguém tivesse notícias de Anthony. As ligações feitas a ele não eram respondidas. Ninguém atendia em seu apartamento, que parecia vazio. A família estava preocupada e receosa. A polícia foi então acionada. A mídia local acompanhou a história e muitas pessoas vasculharam a área em busca de Anthony, mas não havia sinal nenhum dele. 2 torturantes semanas se passaram. Finalmente, desgastados emocionalmente, Tom e Dana se ajoelharam e imploraram ao Senhor que lhe mostrasse onde estava o filho. Na manhã seguinte, em um sábado de outubro, Tom finalmente foi ao apartamento de Anthony para recolher seus pertences. Sozinha em casa, Dana viu pela janela da frente 2 casais de amigos próximos, incluindo o pastor e a esposa, caminhando em direção à porta. Dana sabia por que eles tinham vindo. Eles tocaram a campainha e Dana abriu a porta. O pastor disse que um veículo que correspondia à descrição do carro de Anthony havia sido retirado de um riacho próximo. Ele leu um número de placa. Sim, é o carro dele, disse Dana. O pastor olhou ternamente para ela. Encontraram um corpo no carro. Dana sabia em seu coração que era o corpo de seu filho. Uma torrente de emoções se seguiu. Claro, ela estava agradecida por ele ter sido encontrado, mas ao mesmo tempo, a perda de esperança a fez gemer profundamente. Foi tão definitivo, ela nos disse. Quando Tom voltou do apartamento de Anthony e viu o clima triste daquela reunião, percebeu na hora do que se tratava. Você entra em choque, Tom nos disse. Essa sensação é como um presente de Deus para o nosso sistema orgânico.
para nos proteger física e emocionalmente. Perder um filho não é uma ordem natural das coisas. Isso nos confunde. Parece de cabeça para baixo, de trás para frente. Nesse ponto, disse Tom, ou você rompe completamente com Deus, ou chega a tal ponto de necessidade que se rende totalmente e o busca de uma nova maneira. Muitos fazem a primeira escolha. Ele e Dana fizeram a segunda. Desde o início da nossa jornada, disse Dana, fiz o propósito de não perder minha alegria, independentemente das lutas, mágoas e sofrimento. Queríamos dar um bom testemunho de Cristo. Porém, mesmo com essa convicção, as emoções de Tom e Dana tinham altos e baixos. Pouco tempo depois que Anthony partiu, certa manhã Tom acordou bem cedo, consciente da realidade de que nunca mais veria o filho. Ele chorou descontroladamente. Tudo o que conseguia dizer era: meu filho, meu filho, meu filho. Isso também ocorreu com Dana quando um dia ela se sentou no sofá da sala e, abraçada por Tom, gritava: meu bebê, meu bebê, meu bebê. Sabemos que a morte de um filho pode trazer uma pressão enorme para o casamento, chegando às vezes ao ponto de ruptura. No entanto, a morte de Anthony uniu esse casal ainda mais. Ao se aproximarem do Senhor, eles também se aproximaram um do outro. E repetidamente, Deus se revelou a eles e, através deles, a outros. 3 anos depois de sua perda, Dana chegou ao que chamou de ponto crucial. Um dia, olhando pela janela da cozinha, ela questionou o Senhor. Por que o Senhor levou meu filho? Eu quero meu filho. Seu filho Jesus morreu, mas o Senhor sabia que ele iria ressuscitar. Então, ela ouviu em seu coração a voz mansa do Pai. Eu lhe dei meu filho, e seu filho também ressuscitará. Esse momento confirmou no coração de Dana a confiança de que Deus estava fazendo algo bom e de que ela e Tom veriam o filho novamente. Perder um filho o qualifica para ingressar em um clube do qual você não deseja ser membro, disse Dana, quando conversamos com ela e Tom sobre toda aquela experiência. A taxa de inscrição é muito alta e é um lugar solitário, especialmente quando você está com seus amigos, ouvindo tudo que os filhos deles estão fazendo, pensando na vida que você esperava ter com seu filho. No entanto, Dana e Tom nunca perderam a convicção de que Deus tinha um propósito ao fazê-los passar por esse processo, e ambos continuam firmes com o propósito de confiar nele para escrever toda a sua história, mesmo nas partes mais dolorosas. A vida não é como um self-service, refletiu Tom, em que você desliza sua bandeja pelos trilhos cromados e escolhe o que deseja. Ele falou pelos dois quando disse: a soberania de Deus é o fundamento de tudo para nós agora. É o que nos sustenta. Ele escreve a nossa história. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Essa é uma verdade inquestionável. A perda de um filho é sempre arrasadora, não importa que idade ele tenha. O filho de Chase e Kate Camp, Jó, como Jó da Bíblia, tinha 5 anos quando foi diagnosticado com um grande e complexo tumor cerebral. Nos 135 dias seguintes, essa criança emocionou a igreja toda enquanto tratava uma corajosa batalha contra essa forma agressiva de câncer infantil. Ele faleceu pouco antes do seu 6º aniversário. Jennifer, uma amiga íntima que foi professora da escola dominical de Jó e passou por essa perda junto com a família, compartilhou conosco um momento inesquecível no funeral da querida criança. Em um momento do culto, o pai do menino se levantou de seu assento na primeira fila.
Ele é um homem alto, e Jennifer imediatamente se lembrou de algo que o pequeno Jó lhe dissera cerca de um ano antes. Numa manhã de domingo, Jó chegou para a aula com sapatos novos, sapatos que pareciam uma versão infantil de uma bota de adultos. Ele orgulhosamente os mostrou à professora Jennifer e lhe disse que um dia seus pés seriam tão grandes quanto os pés de seu pai. Essa lembrança veio à mente de Jennifer quando Chase caminhou até o microfone para recitar um texto bíblico em homenagem a seu filho, que agora todos sabiam que não chegaria a ser tão grande quanto o seu pai. Eu estava com raiva, lembrou Jennifer. Eu estava chorando, muito triste e confusa. Então algumas palavras saíram da boca daquele pai em luto, cada uma delas pronunciada intensamente e saturada de profunda emoção. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Com voz potente e braços abertos, Chase recitou todos os 22 versículos do Salmo 103. Em vários momentos, ele bateu no peito com seus braços grandes e fortes enquanto lutava contra a dor para afirmar o que sabia ser verdade. Em sua dor palpável, Chase liderou sua jovem família e toda a congregação em adoração ao Senhor. Os presentes naquele dia, como Jennifer, nunca se esquecerão dessa mensagem poderosa. O pequeno Jó se parecia tanto com seu pai que olhar para Chase era quase como ver o futuro de Jó. Agora, estava claro que esse futuro nunca chegaria. Não fez sentido na época, e não faz sentido agora para a mãe, para o pai e para os irmãos de Jó ou para a família da igreja. No entanto, Jennifer nos disse: em meio à nossa tristeza, bendizemos ao Senhor, confiamos no Senhor. Lembramos como Deus deu a esse garoto especial uma percepção extraordinária sobre sua natureza e caráter, mesmo aos 3 anos de idade, quando o pequeno fazia perguntas sobre a Trindade e pedia que eu a desenhasse para ele. Sabemos que Jó conhecia a Deus e sabemos que Jó está com ele hoje. A morte de Jó chegou muito mais cedo do que se poderia imaginar. Seus pés nunca seriam tão grandes quanto os do pai. No entanto, o impacto de sua curta vida e de sua morte foi profundo. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103, 13. Em 14 de fevereiro de 2005, eu, Nancy, estava na sala de espera de um hospital em Anaheim, Califórnia, ao lado de amigos e familiares de John Campbell, que passava por uma cirurgia complicada para remover o esôfago. Na mesma rua, no centro de convenções de Anaheim, milhares de participantes da convenção anual da National Religious Broadcasts, Organização Nacional dos Radiodifusores Cristãos, oravam sinceramente por esse colega e amigo querido que lutava pela vida. Junto com sua esposa Peggy e seu irmão Jim, John liderou a Ambassador Advertising Agency, agência de propaganda embaixador, uma organização que sustenta muitas emissoras cristãs e os ministérios que elas representam. Agora, ele lutava pela vida. Depois de sobreviver a uma crise de 2 anos da doença de Hodgkin, 25 anos antes, ele recentemente havia sido diagnosticado com câncer de esôfago. A taxa de sobrevivência para alguém em sua condição naquele estágio era de 4%. Após o diagnóstico, Peggy Campbell recorda que sentiu como se sua vida estivesse girando fora do controle, enquanto fazia o possível para dar o apoio de que John precisava na tempestade que estavam enfrentando. Em um dos dias mais difíceis após a cirurgia de John, eles foram juntos a um ambulatório para colocar um acesso para a quimioterapia. Eu não vou fazer quimioterapia,
John falou quando o aguardava sentado na sala de espera da clínica. Ele estava totalmente debilitado. O prognóstico era muito grave e os dois já estavam nessa batalha havia muito tempo. Na melhor das hipóteses, a quimioterapia apenas retardaria o inevitável. É claro que Peg queria que John continuasse lutando, mas ela também queria respeitar sua decisão de recusar a continuar com o tratamento. Ambos sabiam que, exceto por intervenção divina, em breve estariam enfrentando sua morte. John viveu mais 4 meses depois da cirurgia, antes que o Senhor o levasse para casa. Foram 4 meses de sofrimento, marcados por uma dor insuportável. Porém, em meio às realidades sombrias daquele período, também houve momentos de riso e horas de canto com a mãe de Peg ao piano e a presença do pai. Alguns dias antes da morte de John, eles se reuniram com seus queridos amigos Ken e Johnny Tada e outros familiares e cantaram juntos na sala de estar dos Campbells. Peg se recorda daquele encontro como uma reunião sagrada, mas ela também se lembra de como John parecia frágil, ali sentado com os olhos fechados e ouvindo-os cantar. Morrer não é uma coisa bonita, ela nos disse. É muito, muito, muito difícil. Se você já passou por isso com uma pessoa amada, você sabe. Durante a maior parte da vida, não importa qual desafio enfrentemos, há um fio de esperança de que, de alguma forma, vai melhorar. Um relacionamento será restaurado, as finanças melhorarão. Só que a morte corta esse fio. A guilhotina cai. Um lado é separado do outro. Em 22 de junho de 2005, John passou desta vida para a próxima, e aqueles que o amavam tiveram de lidar com a dor de viver sem ele. Nunca mais segurarei a sua mão, Peg nos disse baixinho. Em uma atualização por e-mail escrita exatamente 1 ano após a morte do marido, Peg não tentou açucarar sua experiência. De muitas maneiras, eu me sinto como o corredor velocista que chega à exaustão e cambaleia, tentando recuperar o equilíbrio. Ou o nadador em um mar revolto, seguidamente atingido por muitas ondas. Eu gostaria muito de saber como manter o equilíbrio enquanto estou sendo virada de cabeça para baixo e do avesso. Com a morte de John, a vida de Peg mudou drasticamente. Este não é um novo capítulo, é um livro totalmente novo, ela diz. Porém, dia após dia, como podem atestar aqueles que a conhecem e a amam, ela conseguiu prosseguir com uma graça notável, confiando em Deus para escrever sua história depois do último capítulo com a presença de John. Uma das mudanças na vida de Peg incluiu a oportunidade de ensinar e mentorear alunos em uma universidade cristã. Ela compartilha sua história com eles, além do acrônimo que ela chamou de GRACE, Grace. Os 5 elementos apresentados por esse recurso mnemônico a ajudaram a ter controle, sobreviver e sair-se bem em sua nova realidade. Gratidão. Não se queixe nem sinta raiva e tristeza permanentes, por mais compreensível que isso pareça, e opte por ter um espírito de gratidão. Relacionamentos. A comunidade do corpo de Cristo é uma das maneiras pelas quais Deus infunde graça na nossa vida e segura firmemente o nosso coração. Avanços. Confie que Ele fornecerá a força e a graça necessárias para fazer o que for exigido de você. Chamado. Deus tem um plano para você nessa situação. O que Ele quer que você faça que não seria possível se você não tivesse sofrido essa perda? Alvos eternos. Mantenha a direção e o foco eternos a cada dia de sua vida aqui na Terra.
Peg não quer perder os presentes reais que o luto lhe trouxe. O processo de luto é um tempo sagrado, Peg nos lembrou. É fácil voltar à normalidade e esquecer a intimidade com Jesus experimentada em seu sofrimento profundo. Algo que ela está decidida a não deixar acontecer. George Miller, 1805 a 1898, é lembrado por criar e manter inúmeros lares para cuidar de órfãos em Bristol, Inglaterra, e por confiar em Deus para suprir as necessidades daquelas crianças, além de outros inúmeros ministérios fundados e supervisionados por ele. Ao longo de sua longa vida, Miller confiou profundamente na bondade e na soberania de Deus, mas isso não o poupou de muitos sofrimentos e provações. Ele atravessou períodos de intensa dor física. Também enfrentou a morte de 2 esposas a quem amava. A primeira esposa, Mary, teve 4 filhos, 2 dos quais natimortos e um deles morto com 1 ano de idade. Após 39 anos de casamento, Mary morreu de febre reumática. Poucas horas depois de sua morte, Miller foi a uma reunião de oração à noite na capela de Salem, onde orou e louvou ao Senhor. 5 dias depois, diante de 1.200 órfãos e milhares de amigos enlutados, ele pregou um sermão no funeral da esposa. O texto foi Salmos 119, 68. Tu és bom e fazes o bem. Esse versículo é particularmente precioso para mim, Nancy. No dia 1º de setembro de 1979, ao receber a notícia de que meu pai havia acabado de morrer de ataque cardíaco, o primeiro pensamento que passou pela minha cabeça, antes do enorme sentimento de perda que se seguiu, foi esse versículo que eu havia lido dias antes e que Deus, em sua bondade, me trouxe à mente. Naquele momento e em muitas outras ocasiões, essa afirmação foi uma âncora para meu coração dolorido. No funeral, a mensagem de Miller incluiu 3 pontos básicos baseados no mesmo versículo. 1. O Senhor foi bom quando me permitiu casar com minha esposa. 2. O Senhor foi bom por um longo tempo, deixando-a comigo. 3. O Senhor foi bom ao tirá-la de mim. Posteriormente, refletindo sobre sua provação, Miller escreveu: meu coração estava tranquilo e eu estava satisfeito com Deus, e tudo isso ocorre quando confiamos nas promessas de Deus, acreditando no que Ele diz. Em todas as épocas e circunstâncias, incluindo momentos de profundo pesar e sofrimento, George Miller confiou na soberania e bondade de Deus. Isso fez toda a diferença na vida dele, como faz hoje na nossa também. Como você descobriu a fidelidade de Deus em episódios inesperados ou difíceis da sua vida?